Todos e a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Direito do Centro Universitário Farias Brito. Eu sou Rafaele Moura, coordenadora do curso de Design de Moda. Estarei mediando essa mesa, esse encontro, esse bate-papo com as senhoras mestres Daiane Nayara, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela UCAM do Rio de Janeiro, especialista em Fashion Law pela Faculdade Santa Marcelina de São Paulo, e a senhora doutora Regina Ferreira, que é doutora em Direito pela USP, coordenadora da pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina de São Paulo. Nós estaremos aqui, eu, Rafaele Moura, e Fernanda Farias, nossa professora do curso de Design de Moda da disciplina de Indústria Criativa, onde os alunos estão aqui também presentes, para participarmos dessa palestra sobre Fashion Law, panorama econômico e jurídico da indústria têxtil nacional. Eu gostaria de dar boas-vindas à senhora Daiane Nayara e à senhora Regina Ferreira. Sejam bem-vindas ao nosso encontro. Somente ratificando, sejam bem-vindas ao nosso encontro. O Centro Universitário Farias Brito está muito feliz com a presença de ambas. Fiquem à vontade para palestrar sobre Fashion Law, panorama econômico e jurídico na indústria têxtil nacional. Sejam bem-vindas. Olá, muito bom dia a todos e todas. Para nós aqui, para mim, Regina, para a Daiane, é muito um prazer estar aqui com vocês, com essa turma aí de estudantes, falando de um tema que é da minha paixão e também de Daiane, que é o Fashion Law, né? Mostrando aí um pouco dessa importância desse algo novo e também muito curioso, né? Todo mundo quer um pouco entender, né? Fashion Law é algo novo, Fashion Law é um novo ramo do direito, ou simplesmente é um ramo complementar, de repente aí é a interface de diversos ramos do direito para uma indústria em especial, né? Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, e já parabenizando também pela iniciativa do próprio evento, né, de convocar aí um tema tão importante e tão diferente, né? Certamente vocês não têm o Fashion Law aí como grade curricular, eu e Daiane também não tivemos, né? Isso é algo que vem acontecendo, os estudos, as pesquisas, os livros, os materiais que vêm sendo publicados, eles são bastante recentes, então fique tranquilo se você nunca ouviu falar sobre Fashion Law, né? No fundo, o Fashion Law, hoje eu acho, pelo menos na minha visão, não é um ramo jurídico novo, né? No sentido de uma nova área do direito, até porque a gente está falando aí, dialogando sobre bens jurídicos que já são existentes, né, que já existem, mas sim o que a gente tem de diferente é a leitura que é feita em relação a tudo isso. Então, vocês já devem ter ouvido aí falar sobre direito desportivo, sobre direito na indústria de petróleo, né, na parte de óleo e gás, sobre direito do entretenimento, e com o Fashion Law é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo. Ou seja, nós temos um segmento, uma dimensão, né, que a Daiane vai depois até explorar um pouco mais, uma dimensão aí de um negócio que é extremamente relevante, economicamente falando, para a nossa estrutura econômica, e também a gente está falando de uma indústria extremamente pujante e que tem problemas particulares e que a faz aí um pouco diferente de outros ramos, e que a gente, de alguma maneira, olha e fala assim, nossa, o direito precisa agir de uma maneira diferente, né? Então, o Fashion Law um pouco é isso, um pouco do direito do que a gente já aprendeu, do que a gente tem nos bancos aí escolares, sendo aplicado para uma área específica que é da moda, né? E aí vocês vão me perguntar, mas assim, o que tem de tão, né, especial assim na moda? Por que a gente tem que considerá-la, né, de alguma forma diferente ou particular, né? E a gente pode citar diversas
delas é fatalmente a questão econômica. Não sei se todos sabem, mas nós temos um que a gente chama de uma cadeia completa da indústria da moda, ou seja, a gente tem desde a produção ali das fibras, né, vamos chamar assim, daquela matéria-prima, do algodão, desde a produção ali rural até o nosso consumidor final, passando aí para um forte varejo, passando aí pelas fiações, passando pelas tecelagens, pelas tinturarias, até um momento, né, que antigamente não falávamos, mas cada vez mais hoje se fala em responsabilidade socioambiental, até o momento aí de descarte de resíduos têxteis. Ou seja, partindo ali desde um produtor rural, né, que vai plantar ali o algodão e vai usar produtos químicos, materiais perigosos, vai expor de alguma forma esse trabalhador, né, que está ali sujeito a essa colheita, até um consumidor final e depois onde vamos descartar todo esse lixo que compramos, que consumimos. Então, a gente já tem aí um aspecto que eu acho que já é diferencial em relação a outras áreas, que é ter uma cadeia completa e bastante complexa, né, dentro do nosso território nacional. E por isso que é tão legal iniciativas como essa que está acontecendo hoje, porque cada localidade tem a sua especificidade. Então, eu, por exemplo, eu sou de São Paulo. Então, quando eu penso em São Paulo, a gente pensa em diversas empresas que estão situadas em São Paulo, grandes negócios, e principalmente numa região que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Bom Retiro. E o Bom Retiro, ele é como se fosse, além da questão de vender roupas, ele produz muitas roupas. Nós temos outros problemas jurídicos adicionais, né? Talvez a gente não tenha um problema ali, que eu tinha mencionado quando a gente falava da agricultura, relacionado, por exemplo, a produtos tóxicos. Mas nós temos ali trabalhadores trabalhando na máquina de costura. Como é que esses trabalhadores estão trabalhando? Será que eles têm as condições ideais, né, de saúde, de salubridade, né, de um ambiente de trabalho decente? Será que eles estão sendo remunerados adequadamente? Então, pense, em São Paulo, no Brás e no Retiro, mostra que a gente tem uma relevância no aspecto, vamos chamar assim, das confecções. E aí eu pergunto para vocês, e na região de vocês? Né? Provavelmente pode ter problemas também relacionados às oficinas de costura, mas talvez nós tenhamos problemas outros, né? E nós sabemos, né, como é uma região pujante, quando a gente pensa, por exemplo, né, na questão do artesanal também, né, no Nordeste, muito forte. Então, a gente pensa em outras questões, né, como uma questão de como é que está sendo feito, né, esse cuidado com esse artesão, né? Será que ele tem as condições? Será que ele consegue se preparar, por exemplo, para competir num cenário aí com grandes empresas? Ou será que ele precisaria de mais incentivos, né, incentivos tributários ou qualquer coisa dessa natureza, né? E Daiane pode me ajudar até melhor nessa parte. Então, além da complexidade que a gente tem de um país chamado Brasil, né, que são vários, né, várias regiões, nós temos ainda especificidade em cada região. Então, quando a gente pensa já de imediato, você fala, bom, acho que eu vou precisar de um advogado aqui. Seja um advogado para tratar sobre contrato, seja um advogado para trabalhar sobre direito do trabalho, sobre direito tributário, e aí, do meu lado aqui, eu sou criminalista, trabalhando também na parte criminal. Então, a gente já percebe aí por que a gente está falando de direito da moda, né? Um outro aspecto que eu acho que é bastante particular também da indústria da moda é que, eu não sei se vocês lembram, né? Mas, assim, tempos atrás, né? A gente tinha ali uma moda que era feita, vamos dizer assim, com poucas informações. Então, as pessoas que trabalhavam com moda iam para outros países, buscavam todas as informações de moda, traziam para o Brasil. Isso levava um tempo até passar para as tinturarias, escolher a cor do tecido, desenvolver uma coleção, enfim. A gente percebe que ali a gente tinha um processo, uma construção criativa que demorava algum tempo. Ou seja, o criador, ele criava e até essa produção, né, ser copiada, vamos chamar assim, levava um tempo. Hoje não. Com acesso à informação, tudo que está sendo os
os nossos direitos de criador, como é que eles ficam, né? Porque antigamente, se a gente pensar esse movimento, né, de inspiração, cópia, releitura, isso não é novo, né? Desde que a gente tem ali a questão da burguesia, né? Que a burguesia, eles tinham dinheiro, mas não tinham o sangue dos nobres, então eles precisavam replicar tudo aquilo que estava sendo construído. De alguma maneira, já tem esse movimento. O que acontece é que cada vez mais aqui o espaço está sendo reduzido, ou seja, eu crio algo, na semana seguinte ele já está sendo replicado, então eu não tenho nem possibilidade de voltar à particularidade ali do direito da moda. Quando a gente pensa também, o direito da moda, ele vem, esse que a gente chama, né, direito da moda fashion law, né, e a Daiane defende, né, até é bastante interessante o livro que ela publicou recentemente, ela defende, né, com muita força e muito fôlego, que a gente precisa chamar aqui no Brasil sobre direito da moda. E por que a gente traduz, né, vem lá essa palavra fashion law? Porque ela vem ali dos Estados Unidos, de uma professora que se chama Susan Scafidi, que a professora Susan Scafidi entendeu ali que no ordenamento deles, eles não tinham uma proteção adequada para as criações de moda. Ou seja, uma peça de roupa, ela era considerada naturalmente ela não tinha uma proteção específica pela propriedade intelectual. Aí vocês vão me perguntar, e no Brasil, nós temos uma proteção ideal para as criações de moda? Olha, ideal eu não sei, mas alguma proteção nós temos, né? E aí por isso que o Fashion Law também surge. Será que precisamos discutir se a gente precisaria de uma outra forma de proteção para as criações de moda? E aí vocês vão me perguntar, de que forma nós protegemos alguma coisa que foi criada? Bom, nós temos aí duas legislações que nos ajudam, que é a Lei da Propriedade Industrial e também a Lei de Direitos Autorais. Pode não ser o ideal, e aí eu vou usar como exemplo o direito autoral, né? O direito autoral, que para nós sempre foi tido muito com a questão dos livros, enfim, com a parte escrita, quando pensamos, será que ele é interessante para uma criação de moda? Aí você pensa que o direito autoral, ele vale a vida inteira do criador, mais 70 anos após a morte. Será que para uma criação de moda, né, para aquela blusinha que vai chegar e daqui a pouco, na semana seguinte, eu já estou interessada em comprar outro, será que faz sentido a gente falar de uma criação tão longa, tão extensa, né? Mas não podemos dizer que não temos, né? Mas o direito da moda, então, ele surge nos Estados Unidos como uma preocupação essencial com a propriedade intelectual e vai ganhando abrangência para chegar no nosso país e a gente interpretar o seguinte: a propriedade intelectual é muito importante, é uma área muito correlata, próxima, né, do fashion law, mas não é só, né? Quantas outras questões, né, mencionei aqui a questão do direito tributário, mencionei aqui a questão do direito do trabalho, e se falarmos dos contratos, né, os contratos que estão estabelecidos ali, desde contratos de prestação de serviço, contratos de distribuição, contratos de franquias, quantas coisas nós temos envolvidas. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas todas as áreas do direito têm isso, né? Todos os setores, né, de negócios basicamente têm isso. De fato tem, mas a moda ainda tem algo que eu sempre digo que é muito mais, vamos chamar assim, delicado. A moda, no geral, ela vive de algo que a gente chama de marca, né? Então, a marca não só como um sinal, né, distintivo, como a gente fala, né, de propriedade industrial, mas a marca enquanto nome, né? Quantos casos vocês já ouviram falar ou perceberam na mídia e que se diz assim, olha, a empresa tal cometeu você naturalmente faz associação com aquela marca, né? Pode até ter sido um caso isolado ou um caso que aconteceu, sei lá, 10 anos atrás, mas você remete naturalmente àquela empresa. Ou seja, quando eu digo uma empresa de moda, além do que ela tem dos bens tangíveis, né, que a gente chamaria assim, que é o estoque, né, que são a gente consegue perceber, ela também tem os ativos intangíveis, né? A marca é um deles, mas tem um que é muito essencial e muito importante, que é o que a gente chama de reputação. E a reputação, ela vem sendo construída paulatinamente, né? Ou seja, você não tem uma reputação, e isso a gente pode traduzir até para uma pessoa física, né? Quantas vezes vocês ouviram falar, filho, né? Você tem que cuidar do que você está fazendo, né? Porque as pessoas estão vendo, né? É fácil você construir uma reputação, é difícil você construir uma boa reputação, mas é tão fácil você perdê-la, né? Por quê? Porque
isso, né? Porque é uma percepção social, não é uma percepção individual. Ou seja, eu tenho uma identidade da empresa, então vamos pensar assim, vamos pensar numa empresinha pequenininha, uma empresinha A, né? Ela começa pequenininha, e ela começa assim, bom, eu preciso me estruturar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um bom plano de negócio, o meu modelo de negócio vai ser fast fashion, meu modelo de negócio vai ser slow fashion, ou seja, uma moda rápida, ou vai ser um modelo um pouco mais paulatino, com pequenas criações, eu estipulo tudo aquilo. E dentre outras coisas, eu vou estipular também a minha, que eu chamo de identidade corporativa, ou seja, eu vou criar minha empresa e vou falar assim, bom, a minha empresa tem como propósito servir a comunidade, ela tem que ser uma empresa sustentável, ela tem que ser uma empresa que respeite o próximo, para as pessoas, seja ela pequenininha ou grande, a partir desse momento, as pessoas que era o meu propósito. Mas se ela cometer um deslize, de repente, a imagem que a sociedade tem sobre ela é uma imagem negativa. Ela pode falar assim, olha, essa empresa, de fato, ela tem um modelo fast fashion, eu vi no site, ela tem um modelo tal, ela até e aí o modelo uma crise, e pode ser uma crise variada de qualquer coisa, ou seja, um escândalo de corrupção que aconteça ali na Seara, pode ser, por exemplo, se a gente está falando de joalheria, de repente aconteceu um caso, por exemplo, de lavagem de dinheiro, se a gente está falando de uma empresa que trabalha aí com artigos de varejo, a gente pode falar aí de um trabalho análogo de escravo, quantas situações nós podemos ter? E, de repente, isso publicado na mídia, aquilo que eu tinha de uma reputação alta, pode ter uma queda. Se for uma empresa que eu consolidei ela enquanto uma empresa forte, firme, e de repente ela tem ali uma estrutura para lidar diretamente com crise, até uma reserva ali, vamos dizer, financeira mesmo, para poder investir e melhorar essa reputação, a gente começa ali a ter uma empresa que está baixa, mas que a gente consegue voltar. Mas imagine para uma empresa, por exemplo, pequena, que ela está construindo, está chegando aqui nesse nível, e de repente vem um escândalo desse. Dificilmente ela consegue se reerguer, né? E a gente está falando de reputação, que é algo que foi construído ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente diz que a moda, além dos bens tangíveis, né, que a gente consegue perceber, né, que são factíveis, né, até táteis, a gente tem também os bens intangíveis, e dentre eles está a marca e a reputação corporativa. Por isso que todo cuidado, né, com uma empresa de moda, ele é extremamente relevante. E é cuidado com os seus funcionários e também cuidado também com a estrutura jurídica que você está criando. Aí vocês vão me perguntar, mas assim, entendi que a moda, então, precisa ter uma leitura de um advogado, né, de alguém que trabalhe com direito, que entenda do direito, né, porque você não necessariamente precisa ser advogado para trabalhar com o direito da moda. Você não pode advogar se você não tiver OAB, mas você pode fazer outras coisas. Por exemplo, você pode ser estagiário numa empresa que eventualmente tem um departamento jurídico, né? Você não é advogado ainda, mas você está prestando uma assessoria ali para uma equipe e está sendo, vamos dizer, ensinado, né? Criando toda uma estrutura para isso. Aí vocês vão me perguntar, e quais são as oportunidades, né? Por que eu deveria investir? Será que eu devo fazer minha monografia sobre fashion law? Será que tem uma relevância? Sim, tem toda a relevância, né? E aqui, aí somos prova viva disso, né? Alguns anos atrás, sequer nós tínhamos livros publicados sobre direito da moda no Brasil.
Hoje nós temos alguns livros, né? Ainda, eu digo até que o Brasil, ele positivamente, né, me surpreende positivamente nesse aspecto, porque geralmente a gente fala, né, não, o que vem de fora é melhor. Mas as coisas que estão sendo criadas aqui, né, tem tanto fôlego, tem tanta riqueza, que a gente pode dizer, além de nós sermos um país que tem necessidade, que tem demanda de um advogado de direito da moda, nós temos também produzido conteúdo, né? Então a gente está no momento, assim, vamos dizer, de pujança de algo, tá? Então, se eu falar para vocês assim, pode procurar vaga que vai ter vaga de direito da moda, eu vou estar mentindo. Não tem vagas de direito da moda. Elas estão sendo criadas por quê? Por quem está olhando e enxergando isso como uma oportunidade. É a mesma coisa, eu vi que vocês vão ter ali, acho que a palestra seguinte, alguma coisa voltada para direito eleitoral. Alguns anos atrás, a gente não falava sobre escritórios de direito eleitoral. A gente pensa em direito não necessariamente no caso de direito eleitoral, não alguma concretude, né? Pensando sempre no quê? Bom, como é que eu faço para criar, de repente, uma estratégia jurídica que eu possa defender essa empresa que eu estou advogando, né? Que eu estou, de alguma forma, olhando para ela, e, ao mesmo tempo, ajudar para que esse empresário consiga trabalhar, né? Porque quantas vezes vocês não ouviram, né? Que ser empreendedor, ser empresário no Brasil é uma difícil missão, né? Nós temos uma série de entraves. Então, nós não temos que ser exatamente aquele advogado, né, que é travado. Mas e se nós pensarmos fazer de outra maneira, né? Então, cada vez mais, eu acho que alguém que está estudando direito, ele já tem que começar a pensar, primeiro, na associação de diversas disciplinas. Então, não dá para você dizer assim, eu não gosto de direito do trabalho, e por isso eu não vou saber nada de direito do trabalho. Você pode não gostar de direito do trabalho, você não vai precisar trabalhar com isso. Mas você precisa saber alguma coisa de direito do trabalho, porque as coisas têm relação, né? Da mesma forma, eu não sou muito fã de joalheria, mas eu gosto, por exemplo, da parte de confecção. Bom, então, moda é um guarda-chuva gigante. Eu posso trabalhar no setor calçadista, eu posso trabalhar com a joalheria, eu posso trabalhar com a parte de criação. Quantas oportunidades nós temos, né? Então, a minha ideia aqui de trazer hoje para vocês é mostrar que existe, sim, um interesse econômico relevante, existe uma indústria crescente aí, cada vez maior, né? Não só na questão de produção, mas também da própria pessoas que estão pensando não só como uma cabeça jurídica, né? Eu faço assim porque sempre foi assim. Mas como uma cabeça talvez diferente, toda uma cadeia produtiva, tentando entender esse valor que existe não só do valor econômico, mas também desses intangíveis. A gente pode sim dizer que o direito da moda é bastante relevante, tem crescido, né? E tem ali uma oportunidade imensa para quem desejar. E as oportunidades de trabalho, elas vão vir via de consequência. Quanto mais a gente for falando sobre os temas, mais as empresas vão entendendo a nossa importância ali naquele cenário e vão buscar um profissional ali que tenha maior e maior capacidade ali de traduzir aqueles interesses que seriam Estou super à disposição para qualquer dúvida. Sei que o tema é bastante amplo, né? Tentei fazer um recorte bem resumido, mas estou aqui à disposição.
Muito obrigada, doutora Regina. Muito obrigada, doutora Regina, pela fala. Tão importante para nós, né, que somos da moda e os alunos que são do direito também, porque nós estamos com a turma mista aqui no Espaço da Palavra do FB Uni. E aí é super interessante quando a senhora fala sobre o empresário, né? Enquanto empresário, a gente precisa ter esse conhecimento para trabalhar da melhor forma. E enquanto funcionário, o Fashion Law, ele também trata dos nossos alunos enquanto funcionário, enquanto estagiários na moda. Como seria essa visão do outro lado, já que a gente viu a visão do empresário? Muitos anos na moda, ela viveu como, podemos dizer assim, na absoluta clandestinidade. Então, quem não ouviu falar, né, que legal também que tem um público aí com várias áreas, né, a gente só cresce, né? Até porque, como eu disse, o direito da moda ele é multidisciplinar e não é só do direito, né? A gente está falando de empresariado, de várias pessoas envolvidas. E quanto tempo, né, nós não ouvimos falar, né? Ah, não, mas é que lá é assim, né? Na empresa que eu trabalho, eu sou freela, né? Eu não tenho um contrato. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu sou modelo, né? Ah, eu sofro assédio, mas assim, é normal, todo mundo sofre assédio. Quanto tempo, né, nós nos naturalizamos, ouvimos esses absurdos e a gente entendia como algo assim, ah, lá acontece, né? E o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, esses fatos não ficam mais sem uma resposta, porque a gente tem hoje um movimento que é das redes sociais. Então, antes você cometia determinado deslize, sei lá, você não respeitava aquele seu funcionário, né? Aquele funcionário não tinha nenhum direito de falar ou qualquer coisa do tipo. No máximo ia sair uma notinha no jornal, no dia seguinte aquilo ia virar o embrulho do peixe, né? Do peixe, ou então ia virar ali o jornalzinho para o cachorro e nunca mais falava nessa notícia. Hoje a gente tem uma internet com memória. Então, tudo que você faz, aquilo vai estar para sempre, né? Quantas vezes a gente não viu no Instagram, tem até Instagrams que, né, tem essa postura até mais política mesmo, de reclamações e etc. Então, por esse motivo, os empresários têm que prestar atenção nesse funcionário. E mais do que isso, esses funcionários estão deixando, né, esse funcionário no sentido lato, tá? O colaborador, né? Porque ele pode não ter um contrato de trabalho, mas ele tem uma relação ali negocial de alguma maneira. Então, ele também não está mais deixando que as coisas fiquem tão quietas. Então, os incômodos que antes eram incômodos tidos como naturais, hoje não são mais, né? Então, a gente tem, por exemplo, gosto muito de citar o exemplo dos modelos, né? Que muitos vinham, principalmente para São Paulo, né? Vinham para São Paulo ali com o dinheiro praticamente do transporte, chegavam aqui para fazer um casting, ficavam o dia inteiro sem alimentação e depois ganhavam, né, nenhum correspondente para poder voltar ali para sua cidade. Então, nós tínhamos situações, sempre tivemos situações delicadas, mas acho que o que está acontecendo é um movimento diferente, de que as pessoas não aceitam mais esses incômodos e estão se manifestando. Então, a moda, ela não só, que a gente ouve tanto falar, né? Ah, é a moda sustentável. A moda sustentável não é só que a gente está falando do sistema, da questão ambiental. Moda sustentável como um todo, né? É você ter transparência nas relações, é você ter um ambiente respeitoso para esse colaborador, né? Então, você respeitar, que a gente chama de socioambiental, né? É o macro. Né? Então, eu acho que nesse aspecto também a gente tem uma mudança, não só da postura do empresário, mas também em relação ao incômodo dessas pessoas que trabalham dentro da indústria da moda e que não aceitam mais esses desrespeitos. Doutora Regina, prazer imenso, né? Muito obrigada pelas palavras. Está me ouvindo? Alô, doutora Regina? Vocês estão me ouvindo? Pronto, prazer. Aqui quem fala é a professora Fernanda. Né? É um prazer imenso realmente poder recebê-las assim nesse momento tão especial para a gente. É uma das coisas que a senhora falou e que realmente eu reforço aqui é justamente dessa importância do conhecimento, do conhecer, né? E quando a gente fala de direito na moda, de fashion law, é muito importante isso, ter esses conhecimentos que há alguns anos a gente realmente não tinha. Eu queria só destacar alguns pontos que a senhora falou com muita propriedade, né, e perguntar um pouquinho mais, na verdade, em relação a esses pontos.
em questão da relação desse surgimento, não é nem um surgimento, mas, na verdade, desse grande crescimento, né, do conhecimento do direito da moda. Eu gostaria de saber se existe alguma relação, né, com a questão do fast fashion, com a queda, né, do prédio em Bangladesh, que foi um grande impulsionador, na verdade, né, dessa preocupação social com o direito do trabalhador, né, e aí, logicamente, muito mais relacionada à moda. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sabe que no direito, né, principalmente falando no direito da moda, especificamente na moda mesmo, nós temos os pilares, né, social, ambiental, econômico, né, e o cultural, né. Então, assim, eu acredito que o direito da moda também a senhora falou um pouquinho também sobre cultura, sobre artesanato, sobre toda essa valorização e sobre esse respeito, né. A questão da cópia foi muito bem colocado, que a gente tem que realmente, aí, falando aqui em nome da minha turma de indústria criativa, né, é algo que a gente trabalha muito em sala, esse desenvolver criativo, que é algo que, infelizmente, esse movimento fast fashion, que veio para democratizar a moda, e foi ótimo, ele fez o papel dele, mas eu acredito que ele tenha saído um pouco dos trilhos no meio do caminho, e acabou indo por para um outro caminho não tão positivo, e fez com que essa criatividade, né, deixasse de existir com mais força. E é uma coisa que eu trabalho muito em sala com eles, né, realmente da criatividade. Nós temos um avanço muito grande na indústria criativa, né, de uma valorização, principalmente, não por causa da pandemia, mas que acabou realmente impulsionando, né, essa indústria nesse momento. Então, foi muito bacana, né, vê-la citar isso, porque a gente realmente tem que fomentar a criatividade, justamente para evitar a cópia, né? E aí eu queria perguntar algo que meus alunos sempre me perguntam em sala: até que ponto a gente pode considerar uma peça como cópia, né? E aí, nos bastidores, a gente fala que a gente tem um joguinho dos 7 erros, né? Se tiverem 7 diferenças na peça, a gente não pode mais considerar como cópia. E aí eu queria saber se isso realmente, quando a gente falando de forma legal, se isso procede, essa informação, né? E a questão do uso das palavras. A gente sabe que na França o termo haute couture, né, é um termo que não pode ser utilizado, a gente usa de forma errônea, né, a gente chama de alta costura qualquer roupa de festa ou feita sob medida, e na verdade é um erro, né? O termo haute couture é um erro, é um termo patenteado que precisa de várias regras para realmente poder ser utilizado, né? E aí eu queria saber se no Brasil existe algum tipo de termo nesse sentido. Peço desculpa que a minha câmera aqui falhou, estou aqui na outra agora. Pronto, né? E aí você falou muito bem também, a senhora falou muito bem também da questão da marca, né? Dos ser tangível e intangível, e a gente tem a ver com reputação. E eu acho que essa coisa dos termos também tem a ver com isso, essa coisa da intangibilidade mesmo, né? E uma coisa que foi muito bacana, e eu abro aqui também essa pauta, que a senhora também falou sobre as oportunidades, né? E aí a gente vê cada vez mais a moda como uma segmentação de mercado extremamente ampla, onde a gente pode realmente atuar em diversos aspectos. Como a senhora mesmo disse, não como advogada exatamente, mas podendo ir, sim, por esse caminho, né? Então, a gente antigamente tinha essa coisa de que na moda a pessoa tinha que ser estilista e ponto, e hoje a gente vê realmente esse caminho com diversos caminhos, né, com diversas arestas, e eu acredito que o direito na moda seja uma delas, e eu fico muito feliz porque eu acredito que nós precisamos, sim, desse conhecimento, né? E uma das coisas que a senhora também falou agora no finalzinho foi sobre a questão que a nossa coordenadora Rafael perguntou, sobre as entrevistas de emprego, né? E o que a gente vê, infelizmente, em São Paulo, no Paraná, enfim, no Ceará, em qualquer região do Brasil, a questão dos testes, que é uma das coisas que meus alunos falam muito em sala. Professor, eu fui fazer um teste e eles me pediram 20 desenhos, né? Não me aprovaram no teste e ficaram com meus desenhos. E aí, assim, como é que esse aluno, nesse caso, deve ou pode proceder? Né? Esse teste pertence ao aluno ou pertence à empresa? Né? Que é uma coisa que realmente a empresa acaba colocando como, não, você veio fazer um teste, o desenho é nosso, né? A gente vai poder utilizar da forma que a gente quiser. Enfim, eu peço desculpa por ter falado bastante, mas, assim, realmente, como a senhora falou, é um tema muito amplo,
que a gente tem vontade, assim, de perguntar bastante coisa. Muito obrigada mais uma vez pela participação e parabéns por todo esse conhecimento. Muito obrigada. Não, eu amei todas as suas perguntas, né? Tem perguntas aqui que eu te Fechou. Eu digo que tem pergunta aqui que é uma pergunta de $1 milhão, né? Tem duas delas aqui que você falou. Se alguém souber a resposta para isso, a gente está, né? Te agradeço, né, pela oportunidade de poder falar, né, sobre isso, né? Primeiro que a turma de, né, que está com o direito da moda não é só para quem é advogado, estudar o direito da moda é essencial para qualquer pessoa, né, que vai trabalhar, né, ali lateralmente com a moda. Então, tanto que na pós, né, como coordenadora de uma pós-graduação de Fashion Law, na Faculdade de Santa Marcelina, nós temos alunos de moda, né? E aí a gente vai falar sobre por que um aluno de moda faz o curso de Fashion Law? Porque ele quer entender os direitos dele, ou ele pode trabalhar de repente dentro de um ambiente de criação, e ele vai ter ali uma regra diferente dos profissionais, né? Então, por isso que o direito da moda é muito dialogado, é a nossa próxima mesmo, quem está no chão de fábrica, com quem está ali, vamos dizer assim, do outro lado ali, no balcão, né, que a gente chama, né, do advogado que está ali do lado do balcão. É a aproximação, né, bastante íntima entre esses dois segmentos. Aí eu tentar aqui contemplar as suas dúvidas, né, eu tenho uma postura em relação ao fast fashion de não demonizá-lo, tá? Para mim, o fast fashion é um modelo de negócio como qualquer outro. Ele é um modelo de negócio extremamente inteligente e interessante, quando a gente pensa na lógica, porque o fast fashion é o quê? Você dá um produto com a maior agilidade, no menor tempo possível, possibilitando que outras pessoas possam ter acesso, de repente, a esse produto, numa velocidade inimaginável e, às vezes, num valor inferior. O problema do fast fashion, que como outros modelos de negócio têm a sua fragilidade, é ele ser usado, vamos dizer, para o mal, né? Então, o que acontece? Eu tenho um modelo de fast fashion que, assim, as pessoas vão falar, é um produto para trabalhar com de €1. Tá, mas assim, você já pensou que tem casos envolvendo empresas grandes que vendem de médio dela, vai ter uma peça, sei lá, de R$1.500, e você vai falar, então não é só um produto barato que ele pode ser fast fashion, por isso que o problema não está no fast fashion. O problema está no que eu falei, que é a identidade corporativa que você assumir. Quando eu falo de identidade corporativa, eu estou falando de grandes empresas, não, porque às vezes o negócio que começou lá, como uma empresa chamada Regina. Sou eu faço tudo, eu que faço o contábil, eu que faço o jurídico, eu que faço o administrativo, eu que crio, eu que vendo, eu que faço tudo. Mas ela pode um dia crescer. Então, eu acho que esse que é o importante. Eu vou fazer um modelo fast fashion, tudo bem. O que eu estou pensando em fast fashion? Que tenha celeridade, que tenha agilidade, que tenha logística, que tenha tudo. Mas eu vou para que lado do fast fashion? Eu vou ser uma empresa que prezo pelas relações, né, de trabalho, eu vou ser uma empresa que prezo pela comunidade que eu estou ali, então eu vou ser uma empresa que vou trabalhar ali pensando no descarte de tecido que estou fazendo, eu vou tentar eventualmente investir em tecnologias para, por exemplo, ter um corte ideal para que eu aproveite o máximo possível e gere menos retalhos, enfim, como é que eu vou estruturar essa minha empresa? Então, o problema não é o fast fashion, o problema é o que fazem do fast fashion, né? E aí tudo fica negativo em relação ao fast fashion e, na verdade, não é o problema do fast fashion, né? Mas o fast fashion, naturalmente, trouxe uma questão também da velocidade e, naturalmente, a velocidade da cópia. Eu sempre digo que o infrator, ele tem uma capacidade, assim, de se moldar a qualquer custo, né? Bom, só a gente pensar, né? Quando logo que começou a pandemia, varejo fechado, né? Lojas fechadas, a gente viu o quê? Bom, o que eu vou contrafazer, né? Bom, logo a gente viu, começou a aparecer máscaras, né? Com o logo da Louis Vuitton, com o logo da Gucci, com o logo... Enfim, eu falo que ele parece camaleão, né? Ele tem uma capacidade ali de se mutar o tempo todo. E aí você me pergunta, né? Existe ou não o jogo dos 7 erros? E por que a gente tem essa leitura, né, do jogo dos 7 erros? Porque quando a gente falava, quando a gente pensa em direito autoral, normalmente a gente associa o quê? Com o livro, né? E antigamente, e também existiu sempre essa discussão, que era, se você copiou até 70%, e por isso que o número 7 é um pouco cabalístico nesse assunto. Se você copiou 70%, significa que você cometeu plágio. E aí o que aconteceu? De alguma forma, tentaram transplantar isso para uma coisa criativa, né? E aí, será que faz sentido a gente falar de 70% de cópia? O que seria 70% de cópia, né? Então, por isso que a gente fala do jogo de 7 erros. Mas aí, quando a gente pensa,
jogo dos 7 erros é, se eu fiz tantas alterações para transformar isso num produto diferente, primeiro, eu estou tendo um trabalho, um investimento gigante. Então, talvez eu já tenha ali um resultado completamente diferente, então você nem precisava copiar, né? O que você precisava era, talvez, ter uma leitura, ter um mood board muito legal, muito bacana, sobre várias referências, e a partir daquilo criar. E se você criou, é seu, né? O que você não pode é transformar algo que já existe. Então, por exemplo, eu pego essa caneta aqui. Bom, a minha caneta, ela tem bolinha, ela é vermelha e tem as bolinhas brancas. Bom, se eu pegar, em vez de transformar ela é gordinha e baixinha aqui. Se eu fizer ela uma caneta longa, em vez de bolinha, eu colocar estrelinha, de repente colocar tudo em prata, não em dourada, como que tá aqui. Você percebe que eu criei algo novo? Eu posso ter tido uma inspiração nessa caneta, né? Que é algo que era normal, que era uma caneta, não tinha nada demais. Era diferente em relação às outras canetas, né? Então, aqui, sei lá, se eu comparar com essa daqui, eu tenho uma canetinha mais sem graça e outra um pouco mais criativa. Mas, de repente, eu posso criar, a partir do mesmo processo, né? Que é uma caneta, partir de algo que já existe e transformar em algo novo, né? O problema é que a gente tem que é uma preguiça. Então, tem duas coisas, tem um misto. É uma preguiça, muitas vezes, né? Porque criar dá trabalho. E também, às vezes, a velocidade. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar dentro de um departamento criativo de uma empresa de moda, vai me exigir uma criatividade, uma agilidade tão alta que, às vezes, eu chego a dizer assim que pode ser até considerado, de repente, um assédio, né? Porque aquela pessoa que está entrando ali naquele ambiente de trabalho me fala como que alguém pode criar sendo pressionado, né? Ou então, como que alguém pode criar com alguém dizendo assim, reproduz. No fundo é isso. E aí que vem um pouco do senso, né? E o aluno cada vez mais tem que ter um pouco dessa iniciativa, porque a moda só vai mudar se esses profissionais começarem a ser... eu vou trabalhar numa empresa, para o meu chefe, alguma coisa diferente, fala, olha, a gente queria fazer isso, mas eu vi que tem tendências, eu vi que tem isso. Será que se a gente produzir dessa forma, será que a gente não pode crescer, inclusive, numa questão não só de ser considerado um reprodutor, mas alguém do âmbito criativo, e as pessoas comecem a olhar as minhas peças de uma maneira diferente? Então, eu acho que é um passo, é difícil, mas é talvez mudar um pouco essa cultura, né, de que eu preciso reproduzir para conseguir vender. Não, você precisa vender valor. Né? Você precisa vender peças, você precisa vender valor. A partir do momento que você cria algo novo e que você mostra que aquilo que você está criando é algo muito mais especial e que não existe no mercado, você criou, agregou valor. Né? Você não tem só uma peça, você tem um valor para ser comercializado. Né? E as pessoas precisam entender também que você precisa valorizar o seu próprio trabalho. Né? E aí vem com a pergunta lá de $1 milhão também, que é relacionado à questão de vou fazer um teste. E assim, eu já tive vários casos de pessoas que, por exemplo, não só tiveram a infelicidade de não ser aprovado, né, no processo seletivo, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, e não tem como eles conhecerem a sua habilidade se não for por meio desses testes, mas eles tiveram, já tive uma pessoa que ela fez, era uma vaga para ilustração, e ela fez, né, eram estampas, ela fez todas as estampas, acho que era para beachwear, alguma coisa nesse sentido, e ela não foi contratada e passou pouquíssimo tempo, todo aqueles desenhos que ela tinha feito tinham sido reproduzidos. Eu não sei como é muito bem esse ambiente quando vocês vão fazer os testes, mas será que não dá para, assim, tirar uma foto? Falar assim, olha, eu queria tirar foto só para o meu arquivo, né, pessoal e tal. Tirar foto. Se a pessoa falar não tirar foto, mas assim, tudo bem, mas eu não tô sendo contratado, tudo bem que eu tô participando de um teste, né? A situação é diferente quando a gente está falando de uma relação, de um contrato de emprego, né? Então, por exemplo, se você foi contratado para criar, primeira coisa que você tem que observar, eu tenho um contrato, né, de cessão ali, porque pense o seguinte, você é o criativo, você é o criador daquilo. Então, o direito autoral, no sentido moral, ou seja, de quem é o criador, é você e sempre será. Mas você, quando você está dentro de um ambiente profissional e você é contratado para aquela função específica, significa que você está transferindo, né? Você está cedendo aqueles, de uma forma remunerada, que vai ser o seu salário, você está cedendo aquelas suas criações. Então, é sempre bom você observar qual é o tipo de contrato que você tem. E esse contrato não é para sempre, tá? Então, ele tem prazo. Por isso, assim, que várias empresas cometem esse erro e depois, se as pessoas entram com uma ação, eventualmente, contra elas, elas ganham, porque ela tem ali o direito totalzinho de direito autoral, né? Então, ou seja, o direito autoral é do criador, o direito moral.
O patrimonial, ele pode ceder, ele pode licenciar, ele tem os instrumentos, né? Então, assim, a gente está falando de um cenário diferente. Ah, vou fazer um teste. Eu não tenho uma relação. Né? Como é que eu comprovo essa relação? Tira foto, né? E aí se manda por e-mail. Fala assim, olha, desenhos que foram feitos para a empresa tal, a fim de teste e tal. O que eu quero dizer com isso? Registre esse seu processo criativo, ainda que tenha sido numa empresa, né, para um processo seletivo, registra isso de alguma maneira para mostrar que você foi o pai daquela criação, né? E para mostrar que você foi anterior àquilo que tinha sido publicado, né? Então, quer dizer, se ela vender depois na loja, você tem alguma forma de recorrer. Estou dizendo que vai dar certo? Não estou dizendo que vai dar certo. Mas, pelo menos, é uma possibilidade ali que você tem de, eventualmente, se der algum outro problema. E aí você me pergunta, uma outra perguntinha, sobre a questão dos termos, né? O que a gente tem de fato, né? Eu falo que o Brasil ama esse negócio dos estrangeirismos, para o arrepio da Daiane também, que não gosta muito desses estrangeirismos, porque isso, de alguma forma, a gente coloca a nossa moda lateral, né? Ao mesmo tempo, é importante você, às vezes, ter um nome em inglês para você se aproximar de outras comunidades, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue fortalecer o que a gente tem aqui internamente. E aí, a alta costura, né, o haute couture, também é um dos termos que ele é, assim, empregado de uma maneira, né, quase que... se fez moda de, como que eu posso dizer? Alguma coisa, alfaiataria, ou então alguma moda festa, ponto. É alta costura. E, na verdade, não é alta costura, né? Porque a gente sabe que alta costura é só o que é compreendido ali, naquele triângulo específico, dentro de Paris, feito ali, tem que ter sede própria, tem que ter perfume próprio, tem que estar naquele triângulo, naquela região específica de Paris, tem uma série de requisitos, não é qualquer pessoa que pode estar ali, tudo é feito internamente, com exceção de alguns bordados que podem fazer fora, ou seja, uma série de regras para estar ali dentro. E aí o que acontece? A gente pode usar alta costura? A gente não pode. E se alguém entende um pouco mais, vai falar, poxa, o que você está fazendo não é alta costura, né? Você pode usar, por exemplo, alta moda. Eu faço alta moda, né? E tem outros termos, enfim, eu sempre digo, né, que a moda sempre dá um jeito de ser cada vez mais Nutella, né? Sempre tem um jeito gourmet de você vender suas peças. E quanto mais original você for, eu acho que esse é o ponto, né? A gente está falando de criatividade, então quanto mais original você for, você pode empregar um termo novo que, de repente, represente suas peças, né? Eu vi uma esses dias da Patrícia Bonaldi, que agora me fugiu o nome, vou contar a Daiane vai dando a palestra, vou tentar achar aqui para falar para vocês. E que foi um nome que foi a primeira vez que eu ouvi, né? Que ela fazia, eram peças assim, tanto dá para você sair, né? No sentido de ficar super elegante sei lá, no final de dia e tal, quanto dá para você usar ali numa moda mais, vamos dizer assim, casual, durante o dia, enfim, numa moda praia e tal. Eu vou tentar descobrir o termo. E eu achei super interessante. Logo, logo, na hora que eu vi o termo, eu falei, logo, logo, esse termo vai começar a ser reproduzido como se fosse um lifestyle, como estilo, né? Então, acho que tudo que você puder criar novo, né? Não é criar novo, a coisa pode existir, mas tudo que você pode fazer a partir daquilo, eu acho que é esse o ponto, né, que te transforma diferente dos outros, né, e é ali que você vai vender, não uma peça de roupa, mas você vai vender valor de alguma forma. Não sei se respondi todas, mas sigo aqui à disposição. Foi perfeito, doutora Regina. Muitíssimo obrigada. Assim, realmente o intuito era que os alunos lhe ouvissem, né, como uma pessoa. Rafaele? Não estou ouvindo. Vocês estão nos ouvindo? Agora sim. Pedimos desculpas a vocês pelo probleminha técnico, foi rapidinho aqui. E vamos continuar, né? Foi maravilhoso esse contato direto, essa comunicação da doutora Regina, para falar com tanta proficiência para a gente, né? Principalmente esses casos que são tão comuns no nosso dia a dia.
já agradecendo a doutora Regina, passar a fala para a senhora Dayana Nayara, né, para que ela possa falar um pouco sobre o livro que ela escreveu, nos dar dicas para os nossos alunos, para a leitura, certo? Fique à vontade, mestre Dayana Nayara, para que a senhora possa também ter a sua fala na nossa manhã tão produtiva. Obrigada, professora. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim, que sou do estado do Ceará e estudei com a professora Regina no estado de São Paulo e tenho conhecimento do quanto a indústria têxtil cearense vem aí ganhando notoriedade, ter este momento em uma instituição de ensino no estado do Ceará, para mim, é muito importante. Também parabenizo a professora Regina por toda a explanação, que foi excelente, fiquei encantada e, mais uma vez, orgulhosa de ter sido sua aluna. Eu sou extremamente defensora, realmente, da identidade nacional. Dessa forma, eu acredito que o fashion law, o direito da moda, ele precisa ser propagado no português, propriamente dito, até porque, pelo menos no estado do Ceará, eu acredito que grande parte dos empresários são feitos, né, fazem uma gama de profissionais que, por vezes, não têm o acesso realmente à língua estrangeira e tudo, e não só aqui no estado do Ceará. Infelizmente, ainda no Brasil, o percentual de pessoas com conhecimento propriamente dito no inglês ainda é baixo. E se a gente quer levar o conhecimento, um conhecimento democratizado, que vai fortalecer a nossa língua, que é a nossa própria Constituição, né, em seu artigo no seu artigo 13, traz aí como a nossa língua oficial, e dessa forma eu não demonizo de jeito nenhum os estrangeirismos. Eu também acredito que é necessário ter para que haja aí um acesso à globalização cada vez mais. No entanto, como a nossa indústria da moda ela precisa se fortalecer em nível internacional, estudando sociólogos que defendem a unidade nacional, eu defendo que a gente precisa, enquanto estudiosos, enquanto profissionais, pesquisadores, fortalecer todo o nosso arcabouço nacional. Nós temos um capital intelectual direcionado à moda gigantesco. Por muitos anos, vocês que são professoras de moda podem confirmar para mim que muitos profissionais gabaritados saíram do Brasil para outros países em busca de oportunidades, de reconhecimento, né? Como se aqui no Brasil eles não tivessem o valor devido, infelizmente. E chega a ser até um paradoxo, porque a nossa indústria têxtil, ela é muito antiga, ela tem 200 anos aproximadamente. No estado do Ceará, nós temos 130 anos. E o estado do Ceará, ele protagonizou muito a indústria da moda nacional. Porque a professora Regina falou dos incentivos fiscais. Na década de 60, eu fiz um trabalho, inclusive, monográfico para a Santa Marcelina sobre o regime tributário competitivo no setor têxtil de confecção no estado do Ceará. Então, dentro desta monografia, eu elenquei e fiz um estudo histórico das indústrias que vieram para o estado do Ceará por intermédio desses incentivos oferecidos pelo BNDES, pela Sudene, e o quanto, na década de 60, o estado do Ceará, ele acabou ali, por conta desses incentivos, se tornando mais evidente em relação à indústria têxtil. Atualmente, eu não uso mais um dado que tinha até 2019, que Fortaleza era a terceira capital da moda praia e íntima, de acordo com os dados
da Firjan, lá no Rio de Janeiro, que eu fiz também um trabalho relacionado à indústria têxtil lá fluminense. Por quê? Em virtude da pandemia, né, eu acredito que esses dados, obviamente, eles foram modificados, mas defendo que o estado do Ceará, ele está entre um dos estados protagonistas da indústria têxtil de confecção. Então, para mim, a gente precisa pensar, né, nesses atores, nos atores empresariais, nos futuros profissionais da moda que vão sair das universidades. E, para mim, é um motivo de orgulho a FB-Uni abrir este espaço para o direito da moda, porque, para mim, é algo novo e que precisa de espaço para ser falado, e que os alunos do curso de moda percebam a importância de entenderem de direito tributário. Por que eu preciso de entender de direito tributário? Eu acabei de falar que na década de 60 o estado do Ceará se tornou aí um grande protagonista frente à indústria por conta dos incentivos. Atualmente, nós temos uma grande dificuldade porque esses incentivos, eles são mais dificultosos para aqueles que se enquadram no regime do Simples Nacional. Quer dizer que não tem incentivo para quem faz parte do regime jurídico Simples Nacional? Não. No âmbito federal, de jeito nenhum, as pessoas que se enquadram, né, as pessoas jurídicas que se enquadram no Simples Nacional, têm acesso. No âmbito estadual, consegue mais ali pelo crédito presumido, então o nicho fica mais restrito, né? E, na minha visão, o estado do Ceará, na minha visão não, de acordo com grandes tributaristas, inclusive o professor Hugo de Brito Machado, ele é considerado como um pioneiro nos incentivos fiscais. No entanto, a nossa indústria da moda, né, a nossa indústria têxtil, ela tem uma dificuldade em ter esse acesso mais equiparado a quem realmente precisa. Por quê? É muito comum a gente ver grandes empresas, grandes fábricas com aquela placa gigante. Aqui tem incentivos fiscais. Isso também me arrepia muito porque, na minha visão, quem de fato está precisando é o microempreendedor, é a dona da confecção, das oficinas de costura, que antigamente chamavam de facções, né? E agora aí são esses atores que precisam. E principalmente neste cenário que a gente está saindo de uma pandemia, que há necessidade urgente de investir em inovação, em tecnologia e em pesquisa. Para isto, é necessário que haja desenvolvimento econômico e incentivos. E neste momento a gente percebe que o profissional da moda e o advogado, o profissional do direito, o pesquisador, ele precisa conhecer não somente de tributário, de economia, mas também de inteligência artificial, né? De direito digital. Por quê? A gente percebeu que a pandemia evidenciou o digital, né? O e-commerce cresceu, as cópias também, até fazendo um adendo na questão das cópias, lá na Santa Marcelina, para poder fazer uma complementação à preciosa explanação da professora Regina quanto à cópia, a advogada autoralista, que foi minha professora, Maria Luísa Egeia, é uma grande advogada renomada em São Paulo, ela disse que uma forma de se resguardar também os profissionais, os estilistas, seriam diante dessas ilustrações, dos desenhos, registrarem isso nas belas artes, né? Tem aí um preço módico, mas de 3 e pouco, e que também seria uma forma, vai resolver todos os problemas, como a foto que a professora Regina disse, a gente não sabe, mas pelo menos assegura mais, traz uma segurança maior na hora de demonstrar que aqueles desenhos realmente são daquela pessoa. E eu achei isso fantástico, porque as pessoas não têm tanto conhecimento quanto isso. Ela tem, porque ela é uma advogada autoralista do direito autoral, e este adendo é muito importante para a gente proliferar a foto, o registro nas belas artes, e eu costumo dizer que o direito da moda associado à moda. Eu tive a oportunidade de cursar a especialização na Santa Marcelina, e para mim foi muito importante, assim como tem na FB-Uni, um curso de moda e um curso de direito. Hoje, esses dois cursos precisam conversar. Por quê?
todo o gabarito de moda, todo o acesso à moda que eu tive foi muito importante para eu entender melhor esta indústria. E eu me apaixonei mais, e eu me tornei mais apaixonada pela moda nacional. Porque antes de eu ir fazer a especialização, quando eu comecei a minha dissertação, que transformou-se em livro, eu tinha uma dificuldade muito grande de colocar este meu desejo de defender a moda nacional. Porque eu senti uma dificuldade no âmbito acadêmico, como assim? Você está fazendo um mestrado em Direito, você quer falar de moda, né? Você quer defender aí as grandes marcas, aí vem aquelas pessoas da sociologia, com todo o respeito que eu amo sociologia, mas alguns que seguem pela área aí do capitalismo exagerado, você vai defender as grandes marcas e o capitalismo. Não, eu acredito que cada membro deste é importante para a nossa indústria têxtil, tanto a marca internacional quanto a nacional. Mas, se for para colocar em uma balança, eu vou defender a nossa indústria, sempre. E a pandemia, ela trouxe este movimento, o movimento dos próprios consumidores de eu preciso consumir produtos nacionais, regionais. E com isto, a gente está tendo um ambiente de protagonismo cada vez maior. Aquela ideia retrógrada que ainda existe de que o que vem de fora é melhor, que é algo enraizado aí, historicamente falando, desde o Brasil Colônia, né? Porque lá no Brasil Colônia, a nossa indústria têxtil começou a andar e, de algum modo, a gente teve ali uma restrição por parte da coroa. Por quê? Em pouco tempo, nós estávamos avançando e iríamos ali concorrer com quem realmente queria trazer um ar de protagonismo em relação ao Brasil. E isso persistiu e persiste até hoje. Porque as pessoas, elas, não de um modo geral, porque isso vem mudando, mas até 2019 era muito comum você escutar as pessoas dizendo: eu vou viajar para a Europa, eu vou viajar para os Estados Unidos, então eu vou esperar para comprar roupa lá, eu não vou comprar roupa aqui, né? Isso não é um mito, era real. E com isso, a desvalorização econômica e do capital intelectual dos nossos profissionais da moda eram evidentes. Portanto, eu super compreendi e compreendo esses profissionais que fizeram esse trânsito, né? Mas hoje eu acredito que nós temos aí um ambiente muito favorável para os futuros estilistas que estão saindo da universidade, por conta desse movimento da moda nacional ter o seu valor. E hoje, segundo dados da ABIT, o faturamento da cadeia têxtil de confecção, dados atuais de 2021, né, referentes ao ano de 2020, é 185,7 bilhões, né, o faturamento. Um outro dado importante que eu acho é que, em nível de empregabilidade, nós temos aí um registro de 1,5 milhões de empregados diretos e 8 milhões, se a gente adicionarmos os indiretos. Também tem aí uma vitrinização do primeiro emprego muito grande. Nós somos considerados, né, a indústria têxtil de confecção, o segundo maior empregador da indústria de transformação, perde apenas para alimentos e bebidas. Dessa forma, complementando o que a professora Regina disse, em nível de empregabilidade, a gente percebe que o profissional, o estilista, como o advogado ou qualquer pessoa que vai adentrar ao mundo da moda, ele tem aí uma gama de oportunidades. E que, pronto, eu vou fazer uma especialização em direito da moda, uma especialização em moda, um curso, e é certeza eu sair e ter um emprego. A gente não pode dar essa certeza, mas tem uma gama muito grande. A moda brasileira, ela está vitrinizada, ela está com um ambiente muito favorável. Por quê? Também, segundo dados da ABIT, os brasileiros estão entre os que mais gastam com roupas no mundo. Em um ranking de 195 países, a gente fica em 9º lugar. Considerando os países emergentes, o Brasil fica em 4ª posição, só atrás da Rússia, Índia e China. Então, assim, nós somos consumidores, nós somos produtores, nós temos bastante matéria-prima,
Eu amo defender o DEM nacional, né? Porque, principalmente nosso estado, o estado do Ceará, que tem ali no Maracanaú um polo forte de DEM e que, não vou citar marcas internacionais, mas na internet tem essas informações, marcas renomadas que vêm aqui no estado do Ceará comprar o nosso DEM e depois a gente vai lá e compra como compra uma marca nacional, uma marca cearense. A gente precisa mudar esse pensamento. Como que eu vou mudar isso? Trazendo essas informações, esses dados inerentes à economia do nosso país, defender essas mentes criativas. Tem algum? Obrigada. Por quê? Daiane, assim, Ave Maria, eu estou aqui amando tudo que você está falando, já ansiosa para ler seu livro, inclusive. Ah, que bom! Viu, assim, meus parabéns, eu gostaria, assim, a gente já está chegando no finalzinho, né, do nosso tempo, mas, assim, eu por mim, né, pela coordenadora Rafael, por todos os alunos que estão aqui, a gente acho que passaria o dia inteiro aqui conversando, mas, assim, eu queria, assim, reforçar, na verdade, alguns pontos que você falou, que eu acredito que são de extrema importância, né? Na verdade, todos os pontos, né? Mas, assim, eu queria falar alguns em particular. Você falou muito dessa questão da valorização mesmo das nossas competências nacionais, né? E um dos pontos que você falou é justamente isso. Por questão de ética, a gente não vai citar nome de marca, mas a gente sabe muito que existe isso, essa valorização do que é feito fora, de marcas de fora, mas, na verdade, essas marcas são feitas aqui dentro, né? E a maior parte das pessoas não sabem disso. Então, elas, eu vou comprar fora. E, na verdade, a marca está sendo feita aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, né? De forma chulamente falando, tá? Então, realmente, a gente precisa disso, dessa valorização da nossa identidade nacional, desse fortalecimento da nossa cultura, das nossas competências, né? Assim, como você falou, nós somos realmente o segundo maior. Nós temos diversos tipos de emprego que a moda oferece, né, na cadeia têxtil, na cadeia de criação, enfim, desde a costureira, da assistente, realmente é gigantesco. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de escassez de alguns tipos de mão de obra. Quando a gente fala da própria costureira, nós temos realmente uma diminuição muito grande disso, né? Mas nós temos um crescimento em outras áreas, então acho que vai meio que compensando, vamos dizer assim. Mas eu concordo demais com o que você falou, que nós precisamos sim investir em pesquisa, investir em tecnologia, investir em inovação. Nós precisamos disso, e para isso nós precisamos também desses incentivos fiscais. Concordo, né, assim, que não que a grande talvez não possa ter essa ajuda, esse incentivo, mas eu acho que sim, a gente tem que voltar o nosso olhar, né, enquanto políticas públicas, para os pequenos, né, que nós precisamos deles. Às vezes eles são esquecidos, mas se a gente comparar, em alguns aspectos eles são até mais importantes, né, principalmente quando a gente fala de um mercado popular, que nós temos a maior parte das nossas pessoas que consomem desse mercado mais popular. Então, é extremamente importante, realmente, a existência deste mercado, e a gente precisa, sim, desse incentivo, né. Uma coisa que você falou também, e que eu queria reforçar, que, inclusive, o próprio direito da moda anda ali em paralelo, né? Na verdade, essas segmentações são muito juntinhas, e nós temos aí um período que a gente passou agora de pandemia, que abriu realmente essa questão da tecnologia com muita força, que não foi devido à pandemia, mas né, se acelerou, foi um processo que realmente foi acelerado. Quando a gente fala de indústria criativa, que é especificamente a disciplina com a qual eu estou com os meus alunos aqui, a gente fala realmente do capital de inteligência, né, criativa, desse capital intelectual mesmo, né, que a gente precisa disso, e a gente falou um pouquinho com a doutora Regina sobre essa questão da importância da criatividade para a criação e não para a cópia, né, e aí a gente tem aliado a isso toda essa parte de inovações tecnológicas, com criações de coleções de forma digital, que não existem, né? Elas estão ali apenas realmente no digital mesmo, onde a gente tem realmente uma abertura para outros tipos de forma de criar, onde a gente tem uma maior sustentabilidade, inclusive, porque eu não preciso fazer a piloto, eu não preciso da peça pronta, eu só vou realmente produzir depois que essa peça tiver sido vendida de forma virtual. Então, isso abre também outros aspectos que são importantíssimos, né? E aí a gente também
também tem uma necessidade muito grande desse apoio do direito da moda, né, nesse momento da cópia também, inclusive, para esses modelos digitais. A gente tem a questão da impressão 3D, né, então a gente está vindo aí já há alguns anos com projetos sendo feitos, por exemplo, que você pode... A Louis Vuitton é uma das marcas que está com esse projeto, que você vai poder comprar, né, o seu kit para imprimir a sua bolsa Louis Vuitton em casa. Então, assim, com a cocriação do próprio consumidor. Então, a gente está com uma abertura gigantesca, né, para essa participação do consumidor, porque, afinal de contas, é ele que vai consumir, ele precisa se sentir participativo, e aí a gente vai ter uma necessidade também do direito da moda estar ali em conjunto para saber justamente até que ponto aquele produto vai pertencer à marca ou vai pertencer ao consumidor, em termos de criação, né? E a questão de outras diversas peças feitas de bactéria, feitas através da nanotecnologia, ou seja, nós temos ali aqui um universo gigantesco de possibilidades, né? Então, assim, como eu falei no começo, a gente tem vontade de passar o dia inteiro aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente pela participação. Nossa manhã foi, assim, de forma super agradável mesmo e riquíssima de conhecimento, né? Um prazer imenso tê-las conosco e muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, fica aqui o nosso muito obrigado, em nome do Centro Universitário Farias Brito, pela presença de vocês nesse momento, pelo compartilhamento de informações tão importantes. As pessoas, tanto da senhora Regina Ferreira, quanto da senhora Daiane Nayara. Fica aqui o nosso muito obrigada. Vocês desejam falar algo? Não, por mim tudo bem, só agradeço. Então, muito